Jesus em João 19, vinho com fel em Mateus 27 ou vinho com mirra em Marcos 15? Jesus bebeu, provou e não bebeu ou recusou? Qual certo? Bom, muito bem. João 19, 29, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus, ele recebeu ali da mão dos guardas. Vamos lá, João 19, 29, diz o seguinte: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Tá, então aqui, João 19 está dizendo que Jesus tomou o vinagre e bradou: está consumado. Em Mateus 27, 34, vamos lá em Mateus 27, 34, então a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, que deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Marcos 15, 23, vamos conferir o que ela está dizendo, né? Aliás, faça isso até quando eu falo, tá? Vá conferir. Fique com a Bíblia, não fica nem comigo, fica com o que a Bíblia está falando. Por isso que a gente faz questão de trazer as referências, né? E confirmar até o que estão perguntando. Marcos 15, 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Então tá. João 19, 29, Jesus tomou um vinagre. Em Mateus 27, 34, foi oferecido a ele vinho com fel, e ele provou e não quis beber. E Marcos 15, 23, vinho com mirra e ele não tomou também. Bom, deixa eu fazer aqui um adendo. Essa bebida aí, esse vinagre, esse vinho com fel, esse vinho com mirra, é a mesma coisa, viu, abençoado? Vinagre e vinho com fel é a mesma coisa. Aliás, o que é o fel, né? É o amargo. E o vinho com mirra, a mesma coisa. Tá falando da mesma bebida. Essa bebida, esse vinagre aí, esse vinho com fel aí, ele era uma espécie de anestésico, né? Para não dizer que era um entorpecente, hein? Ele é uma espécie de anestésico, que às vezes eles davam ali para poder, de certa forma, amenizar um pouco o sofrimento daquele condenado. Quando Jesus provou aquilo ali, ele não quis tomar. Por quê? Porque Jesus esteve consciente o tempo inteiro. Jamais alguém poderá afirmar que Jesus morreu na cruz porque ele estava grogue, né? Porque ele estava fora de si. Em nenhum momento Jesus perde ali o tino. Em nenhum momento Jesus está fora de si. Ele reconhece ali aos pés da cruz João, né? Ele reconhece ali aos pés da cruz Maria ali, a sua mãe. Tanto é que ele entrega um ao outro. Jesus resolve problemas familiares ali, crucificado. Jesus ouve o que o ladrão diz, né? E diz a ele: não, meu amigo, pode deixar, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus salva ali na cruz o ladrão. Jesus resolve um problema familiar ali aos pés da cruz. E até o fim, quando ele diz está consumado, ele está completamente consciente. Jesus então prova daquela bebida, vendo que é o vinagre com fel, né? O anestésico, o vinho com mirra, e para que se cumprisse também o Salmo 69, 21, que diz o quê? Deram-me fel para mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Cumprindo-se então na cruz do Calvário, o Salmo 69, 21, Jesus prova e não bebe. Amém? Por quê? Porque Jesus estava consciente e foi até o final, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu, Sônia? Então vamos lá. Prosseguindo aqui, já são 11 horas e 31 minutos. Bom, o Leandro pergunta o seguinte: Pastor Fabrício, me esclareça essa dúvida. Em Levítico 20, 27, proíbe-se o contato com os espíritos. O homem ou mulher que pratica necromancia ou adivinhação é réu de morte. Seria apedrejado e o seu sangue cairá sobre eles, certo? Mas em 1 Samuel 28, 5, o rei Saul consulta uma necromante, que lhe faz aparecer o falecido profeta Samuel. Aguardo a resposta. Então vamos lá, Leandro. Eu não sei que dia que você fez essa pergunta, mas eu estou te respondendo aqui como prometi. Bom,
sempre foi condenado essa prática de consultar mortos. Não se deve consultar mortos, até hoje é assim, viu? Não se deve consultar mortos, e nem nenhum espírito adivinhante, né? Nem necromante, nem quem consulte quem já foi. Morreu. Então aqui o rei Saul, ele, depois de ter buscado a Deus durante um tempo, e Deus não o respondia, ele resolve então, e Samuel, né, que era ali o mestre de Saul, vamos colocar de Samuel, já havia morrido, ele resolve então ir consultar, né, uma mulher que tinha um espírito adivinhante lá de Endor. Então, chegando lá, ele consulta aquela mulher, e aquela mulher, entre aspas, traz Samuel, né, para conversar com Saul. Bom, vamos resolver isso aqui. Primeiro, além de ser uma prática condenada, aquele espírito não era Samuel. Ah, mas a Bíblia diz, então disse Samuel. A Bíblia diz, referindo-se àquele espírito enganador. Mas não era Samuel. Por quê? Primeiro, porque ele errou. Aquele espírito, aquele Samuel lá, errou na previsão que ele fez. Quando ele disse para Saul que amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. Ele errou. Isso foi acontecer dias depois, né? Você pode conferir isso lá em 1 Samuel 28, 19 e no 30, versículo 1. Já havia passado dias e não foi amanhã coisa nenhuma. Então ele errou. Esse foi o segundo erro dele. Esse foi o erro daquele espírito dizendo-se ser Samuel. Aliás, por que se fosse Samuel ele não teria errado? Porque a Bíblia é clara dizendo que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Então essa aqui não iria cair também se fosse Samuel. Não era Samuel. Aliás, lá em 1 Crônicas 10, no versículo 13 e 14, vamos lá, 1 Crônicas 10, 1 Crônicas 10, no versículo 13 e 14, eu vou ler para você que está escrito, ó. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, foi aquela desobediência que ele fez lá, e por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Está aí a condenação, está aí a confirmação de que Deus não aprovou de jeito nenhum o que ele fez lá em Samuel. 1 Crônicas 10, versículos 13 e 14. Amém? Leandro, Deus te abençoe. A Alessandra, lá da Bahia, glória a Deus, hein? Deus abençoe a Bahia. Ela está perguntando o seguinte: a maior das contradições bíblicas? Eu gosto de perguntas assim, você não sabe, viu? Mas eu fico até, me dá até um arrepio, porque me dá uma alegria quando eu ouço isso. A maior das contradições bíblicas, Ezequiel 18, 20, me ajudem a compreender. Inevitavelmente, ela está dizendo, em Ezequiel 18, 20, é dita contradição absurda. Vamos lá. Ezequiel 18, 20 diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Bem, o filho não levará a iniquidade do pai. Então, por que pagamos pelo erro de Adão e Eva? Então, essa é a contradição que a Alessandra está dizendo que há na Bíblia. Então, vamos lá, Alessandra. Eu quero pegar aqui exatamente a base que você trouxe. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Bom, primeiro ponto. Não há, na nossa geração, nem antes, não há depois de Adão, nenhum justo. Nenhum sequer. Então Ezequiel aqui está dizendo a respeito ao seguinte, que diretamente o filho, né, com o pai, ali a família em questão. Se o pai, um exemplo aqui agora, se o meu pai, né, pecou, o meu pai que se chamava Eduardo, que já morreu, se ele tivesse pecado, eu não ia pagar pelo erro do meu pai, não. Isso não acontece, porque cada um paga pelo seu. Então,
eu não pago pelo erro de Adão, por quê? Porque a herança de Adão para nós é a natureza pecaminosa. Então, quando Adão peca, o pecado então entra no mundo e pelo pecado a morte. E assim e por isso a morte passa a todos os homens. Não é isso que a Bíblia diz para nós lá em Romanos? Então, o Adão pecou e por esse erro a humanidade então agora recebe, né, sobre si a natureza pecaminosa. Então, a cada pessoa que nasce com essa natureza pecaminosa. E isso é uma herança da natureza. E eu não pago pelos erros de Adão, eu pago pelos meus erros. É muito diferente isso. Aliás, Jesus vem na cruz para poder, né, abrir esse caminho, quebrar esse elo aí e nos levar de volta, né? Abrindo um caminho de volta a Deus. Por isso que chama, a religião tem esse nome, né? Religião vem de religar, religare. Religar o quê? O homem a Deus. Por que religar? Porque ele estava ligado e Adão vem e desliga por conta do erro que ele comete. E assim hoje, todo homem naturalmente nasce separado de Deus por conta da herança de Adão, que é essa natureza pecaminosa. Aí vem Jesus na cruz do Calvário, né? E abre um caminho para todo aquele que crê, fazendo com que aquele que crê na obra de Jesus na cruz venha nascer de novo, sendo então agora uma nova criatura, sendo dirigido sobre uma nova natureza, e agora sim ele pode ser de Deus e ter comunhão com Deus. Então, eu não pago pelos erros de Adão, eu pago pelos meus erros. O que acontece com a gente em relação a Deus é igual quando o presidente da nação erra. Você pega lá um exemplo. Vamos pegar lá o George Bush. Ele achou que tinha que entrar em guerra, né, com o Iraque. Amém. Ele tomou aquela decisão. Eu pergunto, ele foi para a guerra, ele? Ele foi para a guerra? Ele pegou um revólver? Ele pegou a metralhadora? Ele foi lá? Ele ficou algum instante embaixo de algum tiroteio lá? Não. Ele mandou quem? Os soldados. Não foi? Então, os soldados que não tinham nada a ver com isso, os cidadãos daquele lugar, foram lá, né, morrer, como aconteceu com muitos, por conta da ideia ou da atitude do presidente, do primeiro. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Adão erra e por conta da transgressão dele, o mundo inteiro sofre. Só que a culpa dos meus pecados é somente minha. Então eu pago pelos meus erros por uma questão de natureza. E isso seria injusto se nós não tivéssemos uma saída, né? Mas nós temos a saída, que a saída é Jesus Cristo. Qualquer um pode deixar essa natureza pecaminosa a hora que ele quiser, através da fé em Jesus Cristo. Amém, Alessandra? Deus te abençoe. E a Bahia também.